Meu material de estudo é o sedimento que compõe o sítio. Então, na verdade, a maior parte do foco das pesquisas sempre foi dado nos esqueletos, que é o que chama a atenção, no ritual, a disposição deles, etc. E o meu trabalho é entender, então, como todo esse pacote de sedimentos se forma, que atividade humana está vinculada com isso, ou que evento natural está vinculado com isso, porque a gente tem um pacote de até 4 metros de sedimento que contém todos esses sepultamentos. Então, a minha meta é entender como é que aquilo se formou. A maneira que eu estudo o sedimento é a partir de uma técnica que se chama micromorfologia de solos, que consiste em coletar um bloco de sedimento inalterado do perfil e também uma coisa que se fez aqui na Lapa do Santo, que não é muito frequente na geoarqueologia, que é fazer coletas horizontais, ou seja, na planta da escavação. Conforme vão aparecendo feições ou na proximidade do sepultamento, se coletavam blocos de sedimento e esse sedimento inalterado, que depois é impregnado com uma resina e utilizado para fazer uma lâmina delgada que se observa no microscópio. Na observação microscópica eu consigo ver não somente os componentes do sedimento, que elementos que estão lá, mas também consigo entender a história desse sedimento, que processos que passaram por lá, seja de depositação dele e de alteração do sedimento também. Aí embaixo do microscópio, o que mais destacou foi uma concentração enorme de cristais de cinza. A cinza de madeira é muito fácil de identificar no microscópio, ela tem uma morfologia e uma mineralogia típica e constante. Então ela tem forma de rombos, são os cristais romboidais bem pequenos de calcita. Então na hora de bater o olho na lâmina, toda a matriz dela eram esses cristais. Então de cara deu para ver que isso aqui era cinza, a matriz do sedimento eram cinzas. Outro elemento que apareceu, que não era tão fácil de diagnosticar, foram os agregados vermelhos. Vermelho em termos gerais, na verdade o que apareceram foram agregados de solo de distintas cores. E aí que surgiu a pergunta, o que essa diversidade de cores significa? Por que a gente tem agregados vermelhos, laranjas, marrons, amarelos também? Por que essa diversidade se quando você olha ao redor do sítio, o que você tem na verdade são os latossolos, que são somente vermelhos, há latossolos amarelos, mas eles aparecem em profundidade, e o que você também tem são brechas avermelhadas, que aparecem também próximo do sítio e também o colúvio aqui embaixo. Mas essa diversidade de cores não fazia sentido. E a composição desses materiais e cor distinta eu não consigo ver só com análise óptica. Então foi ali que eu incorporei outros métodos para identificar então esses componentes que fazem parte da matriz desse sítio inteiro, pelo menos desse primeiro pacote de 1 metro que eu analisei nas minhas pesquisas. Aí eu incorporei essa técnica que se chama micro-FTIR, que é uma técnica que consiste em analisar a composição desses elementos e o mais interessante é que é uma técnica que é capaz de revelar se esses agregados de solo foram queimados ou não. Porque uma das hipóteses que eu pensei, sendo que todo o sítio é cinza, é que havia muita queima, houve muita queima. Então talvez esses materiais de diferentes cores sejam também materiais queimados. Então essa é uma melhor maneira, a ferramenta mais diagnóstica é fazer essa análise de FTIR micro, se chama, porque se faz diretamente na lâmina, e aí eu consigo determinar se esses agregados estão queimados ou não, ou se estão frescos, vêm do solo, etc. Aí você tem que fazer, foi um trabalho detetive, para tentar entender como é que isso significa, como esses agregados estão lá queimados ou não. Então o que a gente fez foram, primeiro que nada, foi uma fogueira fora do sítio, no latossolo, que é o solo normal aqui da área, que é esse solo vermelho, muito rico em óxido de ferro. A gente fez a fogueira experimental, deixamos um dia inteiro queimando e no dia seguinte fizemos a amostragem de micromorfologia e também para o FTIR para identificar se esse solo, o substrato da queima, se queimou ou não, se a argila que estava lá foi termoalterada ou não. E o que a gente viu é que isso não aconteceu embaixo da fogueira. Por uma propriedade do latossolo, ele não sofre dessa termoalteração tão facilmente como pode ser um outro solo que não tenha tanto conteúdo de ferro. Então, nesse caso, a gente viu que o substrato da fogueira, o solo não se queima. Aí surgiu uma outra pergunta, então como é que esse material argiloso, que provavelmente está vinculado com o solo, está aqui no sítio queimado, se no substrato da fogueira isso não acontece? E foi aí que surgiu essa hipótese, que meio que ao acaso, por observação do que estava acontecendo ao redor da gente durante a escavação, de que esse solo provavelmente está chegando de cima do abrigo, está sendo erodido.
Se vocês forem subir aqui em cima, você vai ver que o solo está muito desagregado, solto e seco. E uma das propriedades dos latossolos é essa estrutura granular. Então ele de fato forma grânulos, e esses grânulos, quando o solo está seco, quando ele está numa área, numa pendente, que nem aqui em cima, ele se desmancha e vai caindo. Então ela vai erodindo lá de cima e vai caindo em cima dentro das fogueiras, porque a única maneira de você alterar esse solo a uma temperatura maior a 600 graus, que é a temperatura que a gente viu nos agregados de solo no sítio, é quando ele está em contato direto com as chamas e não quando ele está no substrato. Então, daí que surgiu essa hipótese de que provavelmente grande parte desse material queimado está vindo da erosão de cima do maciço calcário e está caindo na fogueira. Para entender que o material, que os agregados de solo que estavam no sítio, eles foram queimados, a gente fez também experimentos com o solo das proximidades que a gente queimou em mufla a distintas temperaturas, em intervalos de a cada 100 graus. E dessa maneira, esse material experimental queimado, a gente conseguiu ver assim macroscopicamente como a cor do solo vai mudando, de um vermelho, que é o normal, até um laranja bem forte. Esse material foi laminado, foi observado embaixo do microscópio e foi feita essa análise de micro-FTIR. É ali que a gente conseguiu determinar que acima de 600 graus você altera as argilas que compõem o latossolo. E são essas argilas alteradas a mais de 600 graus que aparecem em 75% do material dos agregados de solo que foram analisados aqui na Lapa do Santo. Essa maneira que a gente conseguiu ver que de fato isso aqui estava queimado. Comparando com a fogueira experimental, a gente sabe então que essa queima não acontece no substrato e que esse material provavelmente entrou em contato direto com as chamas. Em termos de pirotecnologia, de como o comportamento que eles tinham ao redor do fogo, o que a petrologia orgânica conseguiu determinar é que havia um uso extensivo de matéria orgânica, na verdade de madeira decomposta, já em decomposição, ou seja, não era um momento de madeira seca, boa para queima, senão eles estavam coletando o que tinha à disposição, já a madeira decomposta. O que a análise mostra é que você tem uma combinação de fogueiras que estão articuladas, estão no local, que são muito difíceis de enxergar porque o material, o sedimento desse solo, ele é muito pulverulento e muito cinzento. Então, na hora de você ver os perfis ou durante a escavação, até que dá para observar umas nuances, mas você não vê uma estrutura de combustão articulada, típica, das que a gente está acostumado a ver em sítio arqueológico. Então, essa análise microscópica, ela revela aquela realidade que estava invisível no olho nu. E a gente vê uma combinação, então, de estruturas que estão articuladas, que estão em situ, e também de áreas onde essas estruturas estão retrabalhadas. E também locais onde provavelmente esses depósitos de cinza foram escavados. Isso explica também parte de algumas inversões nas datações que a gente tem no sítio também. Então aqui a espacialidade desse sítio combina toda essa série de comportamentos, desde momentos em que os materiais estavam mantidos no local, até esse trânsito de pessoas ou limpeza do local, onde os sedimentos estão mais retrabalhados. Tudo isso é revelado através da análise microscópica.